I know you're just finding yourself, and that's who you're choosing to be. Yeah, but don't forget the things we shared. I wanna know how you feel when I'm not there. Yeah, when I'm not there. I've been waiting for that. Sex back, yeah. I know that you ain't sending that. Opa galera, desculpa aí pelos dias sem vídeo. É que eu tava ocupado fazendo algumas coisinhas, tá ligado? Eu tava com aquela boa e velha preguiça, como todos nós sabemos. Hoje aqui eu vim pra postar uma teoria, né, diferente. Eu ainda vou continuar as outras, né, depois, não sei se eu termino, né, porque todas elas vão passar pelo menos dos 30 EP, né. Depende muito da minha vontade, né, de escrever, né. Triste. Essa teoria aqui, galera, ela é nos primeiros 3 EPs vão ser um pouco mais tristes, mas depois, galera, sério, vai ser tanta piada que esse aqui vai ser mais uma teoria de zoeira, a maioria das partes, porque, sério, e desculpa pessoas que não gostam do Kakashi, tá? Eu vou lançar uns EPs aí, quando mais você assistir, vocês vão entender. Eu gosto do Kakashi, mas para essa teoria eu tive que realmente usar bastante coisas sobre ele, né? Eu tive que falar algumas coisas sobre ele nessa teoria. Tem outras coisas também. É isso. Não sei não o que dizer, né? Essa teoria, galera, é uma teoria bastante interessante, né? Espero que vocês gostem, é uma teoria diferente, sim, muito diferente mesmo de Naruto. Qualquer dia desse eu acho que eu posto uma teoria de Black Clover ou qualquer outro anime, mas por enquanto vai ser só de Naruto. É uma teoria bastante interessante, eu acho que é um tema novo, né? Ninguém fez esse tipo de teoria, ninguém pensou nesse tipo de teoria, né? Eu tô aqui pra promover essa teoria pra vocês, galera, em primeira mão. Ou segunda mão, não sei, né? E é isso, tá ligado? Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo. Peraí, já estamos no vídeo, né? Então continua o vídeo. Tchau. Nada post-Mesquip se aplica. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer, e o lixo que Bakamoto inventou sobre as regras de como isso ou aquilo funcionava não se aplica. Kishimoto começou com um bom conceito, depois transformou sua própria série em uma porcaria. Isso me faz pensar se ele conhece Rowling socialmente. E foi o pior dia para Konoha desde o ataque de Kyuubi, a invasão das aldeias ocultas de Areia e Som. Tudo estava um caos. Pego de surpresa e reconhecidamente amolecido por anos de paz, o povo de Konoha não estava preparado para ser esfaqueado nas costas por uma vila aliada, ou para o retorno destrutivo de um de seus mais poderosos ninjas desaparecidos, chegando à liderança de um novo bando de seguidores. Nessa abertura, Orochimaru o esfaqueou, destruindo a vila que já foi sua casa, usando seu próprio shinobi do som e enganando o ninja da areia para semear a destruição e o caos entre seus antigos amigos e vizinhos. Morte e destruição estavam por toda parte. Não era bem o fim da aldeia escondida entre as folhas, eles iriam, no curso normal dos acontecimentos, resistir ao ataque e sobreviver. Mas eles ficariam enfraquecidos por algum tempo, perdendo prestígio e influência preciosos que lhes custaram quase tão caro quanto o ninja defensor que morreu naquele dia. Mas algo aconteceu que Orochimaru não pretendia. Enquanto ele atacava seu ex-professor, com a intenção de matar Sarutobi, o Hokage de Konoha, um jovem garoto revestido pela aura vermelha da Kyuubi atacou a barreira que seu fiel quarteto do som havia erguido em torno dos dois para isolar sua batalha épica. Assim começa nossa história. Ryuga, Naruto gemeu, virando-se na cama. O garoto loiro de bigodes piscou 2 vezes, ficando mais acordado ao perceber algo. A última coisa que ele lembrava era de atacar aquela parede de luz azul, seja lá o que fosse, tentando chegar até o velho, para salvá-lo do que quer que aquele cara de pescoço comprido estivesse fazendo.
Ele se lembrou de ter batido naquela tela e então, nada, apenas acordado aqui. Surpreendentemente, o menino não se sentiu tão mal quanto esperava. Seu corpo estava bem, embora sua mente decididamente não estivesse. Havia uma estranha mistura ali da pior dor de cabeça de sua vida e um estranho tipo de cansaço, assim como ele estava exausto depois de um dia difícil, pronto para uma noite inteira de sono em vez de se levantar de uma. Então, decidindo que, como ninguém precisaria dele para nada depois da briga do outro dia, ele poderia se safar tirando uma folga por doença, ele rolou e voltou a dormir, tão cansado que nem parou para pensar no que estava acontecendo. Como o velho Okage fez naquela luta que o garoto tentou interromper. Algumas horas depois, seu cochilo foi interrompido, primeiro por fortes batidas na porta, que ele ignorou rolando, depois, Naruto. Sakura bateu a porta destrancada, a fechadura estava quebrada, como quase tudo no apartamento decadente do garoto, os olhos selvagens de raiva e sua aura realmente visível, tão perdida em seu temperamento que ela realmente parecia mais com a Sakura interior pela primeira vez. Antes que o garoto tivesse a chance de se sentar, piscar e limpar o canto do olho, murmurando um confuso, Sakura-chan. Seu companheiro de equipe invadiu o apartamento e virou a cama, jogando no chão em uma pilha de cobertores e lençóis não tão limpos. Ele chegou a piscar, sentando-se em sua nova posição e murmurando um perplexo saco, antes que o demônio rosa da fúria o colocasse de pé pela frente de sua roupa de dormir e gritasse em seu rosto. Apenas o que você pensa que estava fazendo, dormindo hoje de todos os dias. Acordando finalmente, o recipiente do demônio enxugou os olhos, imperturbável pela raiva dela. Sakura estava sempre brava com ele, embora hoje ela parecesse mais do que de costume. Oi, Sakura-chan, ele murmurou em sua fúria vidrada. Perdi algo? Você nos fez perder a participação dos exames Chunin. Ela gritou na cara dele, sacudindo debilmente. Quando a raiva induzida pela adrenalina deixou seus membros fracos, ela soltou as roupas do menino. Mortificada, a Container Cube viu rastros de lágrimas escorrendo de seus olhos, enquanto Sakura chorava mais uma vez. Sasuke-kun ficou tão decepcionado. Naruto se levantou novamente. Oi, Sakura-chan, ela o perfurou com um olhar de ódio puro e não adulterado, interrompendo sua tentativa de desculpas e pedido pelo que ela estava falando. Nunca me chame assim de novo, Uzumaki-baka. A pré-adolescente gritou na cara dele, lágrimas voando enquanto ela misturava tristeza e raiva. Nafato, nunca mais fale comigo. E com isso, ela fugiu chorando do quarto e da casa dele, deixando o menino totalmente perplexo com seu comportamento, enquanto sua Sakura interior estava dando cambalhotas e paradas de mão sobre o quanto seu Sasuke-kun apreciaria ela punir Naruto-baka por isso. Decepcionando-os. A cabeça ainda doendo e ainda cansado, embora não tanto, mas não mais disposto a dormir, Naruto começou a ficar intrigado com o comportamento inexplicável dela enquanto cumpria sua rotina matinal. Ele estava saindo do chuveiro, sem encontrar respostas, nem nada que tivesse feito para aborrecê-la ultimamente, quando saiu, vestindo uma toalha, apenas para ver Sasuke parado ali no corredor, olhando para ele com raiva. Ignorando a raiva como sempre fazia, Naruto ergueu a mão e cumprimentou seu companheiro de equipe alegremente. Oi, Sasuke-teme, o que houve? Sua resposta veio na forma de um dos melhores ganchos de direita que o último Uchiha já havia lançado. Nem remotamente esperando por isso, Naruto não resistiu quando seu colega do time 7 o espancou até quase matá-lo. O garoto loiro e tagarela nunca havia sido alvo de tanta violência por parte desse garoto, que ele muitas vezes considerava um amigo, até mesmo um irmão, e preso entre a surpresa inicial e a tentativa de manter a toalha no lugar, não aguentava muito de uma luta. Finalmente, o taciturno vingador esticou os braços e saiu sem ter dito uma palavra durante toda a visita, os nós dos dedos rachados e sangrando, os dedos dos pés doloridos de tanto chutar, e irritado por Naruto ter absorvido tudo sem morrer. Naruto ficou deitado no chão em estado de choque.
Os cortes e hematomas desapareceram tão rapidamente que ele foi curado de alguns antes que os outros caíssem, mas o choque da brutalidade do ataque o deixou surpreso, e ele ficou lá, tentando lidar com isso. Sasuke Temi fez de tudo, tipo sacar armas ou usar jutsu nele. Ele nunca o tinha visto tão bravo. E Sakura-chan também. O que houve com eles? O que ele perdeu ao dormir um dia? Olhando para o relógio, o páreo da aldeia esfregou as feridas na nuca, confuso. Diabos! Kakashi-sensei nem deveria estar no ponto de encontro regular do grupo ainda. O que poderia tê-los deixado tão chateados? Como se para responder à sua pergunta não formulada, o genin novato se virou e viu seu professor ali, encostado em uma parede no corredor de Naruto, com o nariz enfiado fundo naquele livro de capa laranja que ele sempre carregava. Oi! Kakashi-sensei. O loiro maltratado mergulhou para frente, aproximando-se, apoiando-se nas mãos e nos joelhos, tentando obter algumas respostas, apenas para ser interrompido por um olhar hostil mais uma vez. Havia raiva ali, mas principalmente decepção, mas também havia algum desgosto, o que, embora Naruto estivesse acostumado a ser ignorado por seu professor, ter seu sensei enojado por ele era um novo reino de mágoa. Kakashi fechou o livro, desenrolando-se lentamente para encarar seus alunos de olhos azuis. Naruto, você decepcionou muito seu time hoje. Eu pensei melhor de você. Por um tempo pensei que você entendia como seu papel é apoiar seus companheiros de equipe. Eu estava contando com você para estar lá para mantê-los juntos, para que Sasuke pudesse subir mais alto. Agora você falhou quando eles mais precisavam de você, e posso ver que cometi um erro ao deixar você se formar. E com isso o Jounin desapareceu num redemoinho de folhas. O tão abusado Naruto estava quase chorando por causa desses choques repetidos, um após o outro. De repente, ele não aguentava mais ficar em seu apartamento. Foi a fonte de muita dor recente. Vestindo suas roupas sobre a pele machucada ainda curada, ele saiu de lá e começou a andar pela cidade sem rumo, sem nenhum propósito real ou lugar para ir. E estava um dia claro e ensolarado lá fora, repleto de muitas pessoas felizes. Com os muitos visitantes da cidade aqui para o exame Chunin, mais multidões apareceram do que o normal para ver os novos rostos estranhos e se maravilhar com seus convidados. Era uma cidade feliz, alegre, bem, quando Naruto não estava por perto, de qualquer maneira. Ele ainda recebia olhares de ódio onde quer que fosse, mas o mais importante, era uma cidade pacífica. Até Naruto começou a notar mudanças imediatamente, mas ele não conseguia identificar o que estava percebendo até que encontrou um dos ninjas que viu ser morto. Era um ninja de Konoha, e Naruto não sabia nada sobre ele, nem mesmo seu nome. Eles nem eram conhecidos, porém, ele tinha visto o homem morrer de maneira sangrenta e confusa, e então seu corpo caiu no chão. Foi uma morte particularmente gráfica e inconfundível, mesmo para ninjas. Foi por essa razão que se destacou entre tantos, e grande parte da razão pela qual ele se lembrou dele. Assustado ao ver aquele homem vivo, Naruto começou a olhar em volta e viu que nenhum dos outros danos era visível. Essa foi uma luta tremenda que deixou Konoha de joelhos. A batalha deixou cicatrizes em toda a cidade, enquanto ninjas empunhando jutsu lutavam por toda a extensão dela, mas tudo parecia bem. Se houve uma batalha aqui, certamente não houve nenhum vestígio dela. Mas como pode ser isso? Ele esteve lá durante aquela batalha, ele sabia que tinha acontecido. Naruto ficou intrigado até seu quebra-cabeça ficar dolorido, mas ele não conseguia entender nada. Ele sabia que essas coisas tinham acontecido, mas todos esses pensamentos fugiram de sua mente quando ele os dispensou, tendo visto uma pessoa que provavelmente poderia lhe contar o que estava acontecendo com Sakura-chan. Oi! Ino. Espere. E o garoto vestido de laranja correu até onde a loira caminhava orgulhosamente com sua equipe. Recém-saída dos testes e entusiasmada com seu próprio sucesso, Ino virou-se para encarar seu interlocutor, simplesmente irradiando confiança, pelo menos até reconhecer quem ele era.
Então uma fina camada de raiva cobriu sua confiança. Naruto. Ela retrucou, antes que o garoto pudesse dizer uma palavra. Como você ousa mostrar sua cara depois de decepcionar Sasuke desse jeito? O menino parou e esfregou a bochecha. Do que você está falando? Ela revirou os olhos. Hoje foi o primeiro teste do exame Chunin, idiota. Você simplesmente esqueceu de aparecer. Sasuke-kun não pôde fazer o teste porque toda a sua equipe não estava lá para apoiá-lo. Você o está impedindo. HMPH. Talvez ele devesse encontrar outro companheiro de equipe, ou um time melhor. Ino levantou o nariz, deu uma fungada desdenhosa e se virou, indo embora com o time 10 atrás dela. Naruto apenas ficou lá parecendo chocado. Mas, isso não foi há um mês. Ele murmurou. Agora, o páreo de Konoha havia desenvolvido há muito tempo um crânio duro como ferro, sendo a determinação obstinada sua única ferramenta de sobrevivência em uma vila que o odiava. Tendo sido sabotado pelos professores e desprezado por todos que o conheciam, ele aprendeu a descartar tudo o que não conseguia entender, pois não havia ninguém a quem pudesse recorrer regularmente para explicá-los ou ajudá-lo a entendê-los, e muitas pessoas que estaria disposto a aumentar deliberadamente sua confusão. Então, como a maioria dos quebra-cabeças não tinha solução, pelo menos para ele aprendeu a simplesmente jogá-los fora para não desperdiçar nenhum esforço mental se preocupando com eles. Ainda assim, por mais que ele tentasse, os acontecimentos de hoje foram um pouco cansativos para ele simplesmente passar por nada. Foi então que Naruto encontrou os seus pés guiando para o único lugar com o qual ele sempre poderia contar para obter ajuda para explicar coisas que ele não conseguia entender. O Hokage não tinha tempo livre para ensiná-lo o tempo todo, mas ele era a única fonte confiável de informações do garoto sobre coisas que ele não conseguiria entender de outra forma. O único antes da formatura que lhe explicou coisas. Então ele entrou no escritório do Hokage e levantou o braço. Oi, velho. Como foi sua luta com Cara de Cobra? Não vi o fim. Sarutobi tirou o cachimbo da boca e olhou confuso para o menino. Ele esperava que Naruto começasse a implorar e reclamar por sua reprovação no exame de admissão Chunin, não isso. Ele já havia preparado um discurso em que negava ao menino uma segunda chance de fazer o teste, dizendo-lhe como mais 6 meses de espera desenvolveriam suas habilidades e caráter. Em vez disso, Naruto parecia não se importar nem um pouco. Então sua pergunta bateu. Sinto muito, Naruto. Não vejo Orochimaru há muitos anos. O Hokage bateu as cinzas de seu cachimbo, confuso sobre como aquela pergunta saiu da boca do garoto. Naruto arregalou os olhos para piscar em confusão, então bateu o pé com força, formando um punho. Não minta para mim, velho. Eu vi você lutando com ele ontem. Ele estava lá, todo retorcido e com aquela coisa de pescoço comprido. Você ficou preso nesta grande caixa azul e ele pegou esses caras cultivando árvores e outras coisas lá dentro enquanto você invocava um macaco. Deixando o cachimbo de lado, Sarutobi examinou cuidadosamente o jovem. Sinto muito, Naruto. Mas eu não uso minha convocação levianamente, e não há usuários publicamente conhecidos das técnicas da madeira que permanecem em Konoha. O último foi nosso primeiro Hokage. Então, eu teria sabido de tais acontecimentos. Você deve ter ouvido histórias antes de ter um sonho bastante interessante. Poderia tudo ter sido apenas um sonho? O menino se perguntou, coçando a cabeça. Então seus olhos se arregalaram de horror. Mas isso significa que perdi minha chance de me tornar um Chunin. Ah! Que dia para dormir! Sarutobi riu. Não leve isso tão a sério, Naruto. Em mais 6 meses, você poderá ter outra chance. Você ainda é jovem. Há muitas oportunidades diante de você. Vou te dizer uma coisa. Ele pegou um pedaço de papel e começou para escrever uma nota. Leve isso para Ebisu. Ele é um Jonin especial que ensina apenas o melhor. Isso o instruirá a lhe ensinar um jutsu.
Entorpecido, Naruto aceitou o papel e as instruções que o acompanhavam sobre como encontrar o Jonin especial, e então saiu para procurá-lo. Tendo já se oposto uma vez a este instrutor, e depois não ter conseguido vencer uma competição em apoio a essas objeções, Naruto não reclamou de ter Ebisu como professor. Eles começaram o treinamento de caminhada aquática juntos, o que acabou sendo útil. Além disso, a mente do menino estava entorpecida por causa dos repetidos choques. Então, pela primeira vez, ele simplesmente fez o que lhe foi dito e procurou o homem mais velho. Sarutobi, observando em sua bola de cristal, ficou chocado com esse comportamento. A aceitação mansa nem sempre fazia parte do personagem de Naruto. Então Hokage supôs que ter perdido a chance no exame Chunin machucou o garoto mais do que ele pensava. O container demoníaco rastreou seu novo professor nas florestas ao redor dos campos de treinamento, gastando algum tempo fazendo isso, pois precisava descobrir exatamente onde ele estava. Lá, ele simplesmente apresentou a nota e ficou ali obedecendo sem palavras, enquanto Ebisu o instruía a fazer isso, fazer aquilo, levantar um pé, assumir posturas de taijutsu e, finalmente, listar os jutsus que ele já conhecia. Técnicas de troca de corpo, transformação, sexy, clone das sombras, harém, o garoto respondeu rigidamente, ainda em estado de choque com tudo isso, e esquecendo de colocar a invocação de sapo em sua lista. Ebisu fungou com desdém. 2 deles são inúteis, e os outros são todos básicos, exceto a técnica Shadow Clone. Você nem mesmo diz que tem a técnica básica do clone, então você não consegue dominar os 3 essenciais. Óculos no nariz enquanto ele olhava para o horizonte com orgulho. Suponho que Shadow Clone faça a diferença o suficiente para você ser considerado um Genin novato. Mas você não está nem perto de ser material Chunin. Sim, apenas me ensine uma coisa, já. Naruto começou a cutucar o nariz, olhando para o instrutor taciturno, já cansado de ouvir gritos. Ele já estava farto disso por um dia. Ebisu cruzou os braços e bufou desdenhosamente. Arrup! Vá subir naquela árvore. Ele apontou. Naruto fez isso. E, seu controle de chakra é patético. Vá caminhar naquele riacho. Ebisu ordenou, apontando novamente. Naruto fez isso. Desperdício. Você usa 100 vezes mais chakra que precisa. Flutue aquela folha acima da palma da mão. O Jonin especial ordenou. O que você está falando? O Genin taciturno reclamou. Sorrindo por ter encontrado algo fácil para ensinar ao menino, Ebisu então começou a explicar o exercício de flutuação de folhas para treinar o controle de chakra, que ele deixou Naruto realizar pelo resto do dia. Tarde da noite, terminando com um jantar composto por uma enorme quantidade de ramen, o páreo da aldeia concluiu que tinha sido um dia muito estressante e improdutivo, e voltou para a cama com a maioria de suas questões ainda sem solução, já há muito tempo no processo de esquecê-los completamente. Acordando cedo na manhã seguinte, Naruto seguiu sua rotina normal antes de sair para a floresta para continuar seu treinamento com a coisa flutuante de folhas. Ele estava nisso há várias horas, sem muito sucesso, quando de repente foi levantado pela garganta por uma Sakura furiosa que estava praticamente respirando chamas enquanto gritava: Naruto! Apenas o que você pensa que estava fazendo, Gofingo FF hoje de todos os dias. O que? Sakura-cha, sua cabeça de repente estava zumbindo quando ela simplesmente caiu e deu um tapa nele. Nunca me chame assim de novo, Uzumaki Baka. Ela gritou. Nafato, nunca fale comigo de novo. Você nos fez perder a participação dos exames Chunin. Mas, eu pensei que isso fosse ontem. Ele ficou intrigado, já confuso enquanto as perguntas meio descartadas de ontem voltavam, com força total, à sua mente. Sakura apenas deu um tapa nele novamente como resposta, antes de sair pisando forte, certa da justiça em sua fúria justa, e que Sasuke-kun ficaria tão feliz por ela ter ajudado a punir Naruto por decepcioná-los daquele jeito. O garoto loiro que ela deixou para trás apenas olhou para ela confuso, segurando a marca vermelha em forma de mão em sua bochecha.
Momentos depois, virando-se para outro som que acabara de ouvir, o loiro confuso gritou: "Oi, Sasuke Temi, e aí?" Desta vez o gancho de direita não foi totalmente inesperado. Quando Kakashi veio e interrompeu a briga, ele lançou a Naruto um olhar silencioso, mas fulminante, e então levou o último Uchiha embora para treinamento particular. Naruto tropeçou na cidade atordoado, encontrou Ino com sua equipe onde a conheceu pela última vez, recebeu exatamente o mesmo tratamento e resposta, e vagou ainda mais confuso até o escritório do Hokage, onde Sarutobi mais uma vez teve pena do garoto. E deu-lhe um bilhete para Ebisu. O Jonin especial foi capaz de lhe dar várias dicas sobre sua técnica de flutuação de folhas, e depois de mais um dia de treinamento, Naruto foi para a cama com um garoto muito confuso. "Oi, Saco, Aruino-san", Naruto gritou fracamente, dando um aceno indiferente para sua companheira de cabelo rosa quando ela veio saltitar para cumprimentar Sasuke. Sakura lançou-lhe um olhar cheio de confusão por ele ter mudado de sua habitual forma íntima de tratamento para algo tão formal, mas rapidamente percebeu que se ele fosse parar de incomodá-la com sua paixão desajeitada e indesejada, isso seria bom. Como deixou claro para Sasuke-kun que ele não tinha rivais pelo carinho dela, a Kunoichi de cabelo rosa aceitou a mudança de endereço e foi balbuciar para seu outro companheiro de equipe, deixando Naruto de fora, por assim dizer. O garoto que ela estava ignorando ficou tão confuso que não sabia por onde começar. Ele se sentiu queimado o suficiente por uma experiência ruim para não querer dormir, e confuso o suficiente pela outra para fazer check-in no centro de testes antes de sair para treinar. E para sua surpresa, todos os aspirantes a Chunin estavam se reunindo para ter a chance de fazer o primeiro teste. Naruto tinha uma aversão profundamente arraigada ao pensamento. Pensar no motivo pelo qual os aldeões o odiavam só fazia doer ainda mais. Pensar em problemas quando ninguém lhe daria uma resposta só o deixava ainda mais confuso. Mas aqui estava algo que ele não podia ignorar e que o estava deixando louco. Feliz por descartar tudo, apesar disso, o garoto loiro seguiu seus outros dois companheiros de equipe para dentro do prédio, onde havia um grupo de chunins disfarçados parados perto de uma porta sob uma ilusão, tentando afastar os candidatos ao teste. O garoto assistiu, impressionado, enquanto a luta entre Lee e Sasuke acontecia mais uma vez, exatamente como antes, enquanto o garoto de sobrancelhas espessas tentava novamente, pela primeira vez, provar que o trabalho duro poderia vencer o gênio. O garoto Uzumaki seguiu em um estupor cada vez maior, enquanto os eventos aconteciam como antes, até chegarem à sala de testes. Desta vez, ele estava muito confuso para gritar seu desafio para a sala, mas ainda assim o genin de cabelos prateados e óculos de Konoha se aproximou para oferecer-lhes conselhos, e o ataque rápido do genin do som aconteceu exatamente como antes, com Naruto olhando para tudo como uma testemunha estupefata, chocada demais para se mover. Quando Ibiki saiu e todos eles tiveram exatamente os mesmos assentos de antes, o container demoníaco não aguentou mais. Levantando-se da cadeira e colocando um pé sobre a mesa, ele apontou para o examinador-chefe e gritou: "Seu bastardo! Ninguém precisa escrever nada para passar neste teste. Você o preparou para que qualquer um que concorde em fazer a 10ª questão vence." Ibiki, embora surpreso e furioso por dentro, manteve uma fachada calma enquanto olhava para seu caderno e gritava concisamente: "Equipe 7, falha." Naruto ainda estava olhando estupefato quando os examinadores assistentes o pegaram pelos braços, o arrastaram até a porta e o expulsaram. Ele mal ouviu enquanto Sakura gritava, quase estourando seus tímpanos, que se ele tivesse descoberto algo secreto sobre os testes, deveria ter ficado calado e não ter feito com que fossem jogados fora. Sasuke machucou os pés e machucou os nós dos dedos, tentando dar outra surra em seu rival indiferente. Kakashi deixou isso acontecer. Então ele teve algumas palavras a dizer, acrescentando seu próprio sermão sobre manter informações secretas em segredo para que você pudesse usá-las em seu benefício, e não divulgá-las em público para que não lhe fizessem nenhum bem.
Ainda assim, pelo menos desta vez Kakashi se divertiu um pouco além de sua raiva de Naruto por ter feito seu time ser expulso dos exames. Naruto ainda estava engolindo em seco como um peixinho dourado quando o deixaram sozinho. Tudo, ele finalmente sussurrou, muito depois de estar sozinho. Tudo é igual, nada muda. Então ele abriu um sorriso largo e brincalhão, e seus olhos brilharam pela primeira vez em dias. A menos que eu mude. Ele foi ver o Hokage, com certeza, depois de tentar e não conseguir explicar o que estava acontecendo para o homem em quem ele mais confiava. Ele recebeu outra carta para Ebisu, que refinou ainda mais sua técnica de flutuação de folhas com mais alguns detalhes. Sugestões úteis. Com uma ajuda como essa ele logo conseguiria. O menino estava rindo loucamente enquanto voltava a dormir. Oi! Sakura-chan! Naruto gritou alegremente, cumprimentando sua equipe em uma nova manhã enquanto estava em frente ao centro de testes enquanto todos os aspirantes a Chunin entravam. Seu cabelo estava lavado e ele veste a sua melhor roupa. Fico feliz em ver que você decidiu vir. Bem, eu não ia decepcionar Sasuke-kun. A Fanjiro de cabelo rosa gritou, correndo até o objeto de sua obsessão para bajular o taciturno Uchiha. A princípio Naruto franziu a testa, pois aquele desprezo doeu. Então ele rapidamente sorriu novamente, esfregando a nuca enquanto ria, antes de adotar uma expressão astuta muito óbvia. Diga, Sakura-chan, por que você gosta tanto de Sasuke? Por quê? Sakura gritou, antes de bater na cabeça do loiro. Por que você tem que fazer uma pergunta tão estúpida? Ele é um ninja forte, o melhor da classe. Você acha que eu iria para o último lugar como você quando poderia ter alguém como ele? De repente ela estava de volta ao lado do Uchiha, tentando pegar seu braço para poder guiá-lo até o centro. Venha, Sasuke-kun. Não queremos nos